A história recente nos mostra que a falta de Deus no coração pode transformar até mesmo a mais bela das suas criaturas em monstros impossíveis de serem vistos até como seres humanos. O seu canal Papo de Fradinho apresenta agora Especiais do Fradinho, Mulheres sem Deus. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente. Estamos juntos, a partir de agora, para estes especiais do Fradinho, Mulheres sem Deus. Não são poucas as citações na Bíblia que nos falam de mulheres que não nutriam dentro de si qualquer aproximação, amor ou temor a Deus. Mulheres como Jezabel, Herodias ou Salomé são algumas dessas personagens que podemos encontrar dentro das Escrituras Sagradas. Mas se você acha que mulheres como estas estão relegadas a um passado distante, sinto muito te dizer que estás enganado. E saiba que existiram mulheres que recentemente ficaram conhecidas como pessoas desprovidas de qualquer sentimento de humanidade, e que até mesmo algumas delas fariam Jezabel, Herodias ou Salomé corarem diante de tanta maldade. E é sobre essas mulheres que o nosso especial do Fradinho, Mulheres sem Deus, irá mostrar a você nesta série de vídeos que começa agora. Segunda Guerra Mundial. O horror dos horrores. Uma guerra gerada a partir do insano desejo de um homem em criar uma raça pura e dominar nações inteiras, criando o que ele denominou de Terceiro Reich, ou seja, o Terceiro Império Alemão. Boa parte das atrocidades advinda desse nefasto período já nos é bastante conhecida e as podemos rever em um sem número de livros, vídeos e filmes que nos relatam os horrores de tais fatos. Mas o que poucos sabem, e é exatamente sobre isso que eu irei falar nesses especiais do Fradinho, Mulheres sem Deus, é que muitas mulheres, em sua grande maioria, jovens senhoras e até adolescentes, tiveram papéis marcantes, principalmente por suas atuações nos chamados campos de concentração. Mas ainda assim, dentre tantas mulheres perversas, algumas podem perfeitamente serem comparadas a demônios femininos, soltos aqui na terra a desafiarem ao próprio Deus. E vamos começar falando de uma das mais belas dessas mulheres, Euse Cole, cujo nome de solteira era Margaret Euse Killer, mas que ficou conhecida pelo apelido de A Cadela de Buchenwald. Euse, uma linda jovem alemã nascida em Dresden no dia 22 de setembro de 1906, era filha de uma família de classe média e iria se tornar um soldado nazista fanático, sádica e ninfomaníaca. Entre os seus camaradas das SS, ela era vista como bastante sedutora, com seus belos cabelos louros e ondulados, e uma beleza que parecia ser de uma deusa grega. Ela soube muito bem se utilizar da sua beleza e da atração que exercia para conseguir sempre o que queria. E assim, em pouco tempo, já era uma das supervisoras de um campo de concentração. Devido a toda a sua notoriedade e beleza, ela conheceu Himmler e foi por ele apresentada a Karl Otto Koch, um dos mais importantes coronéis das SS de Hitler, com quem se casou em 1936. No ano de 1939, o casal se mudou para o campo de concentração
de Bushel Ward, campo que o marido passou a comandar e morar em uma casa especialmente construída para o casal, bem ao lado do campo. Nesta nova morada eles tiveram 3 filhos, porém um morreu ainda bebê. No dia em que a criança morreu, eles estavam esquiando de férias. A babá ligou para eles, informando o ocorrido. Mas eles não se abalaram e continuaram curtindo as suas férias. Nessa época, o seu marido já era conhecido como um dos coronéis mais cruéis de todo o Reich. Os prisioneiros que sobreviveram afirmavam que ele gostava de os punir usando um chicote que tinha lâminas de barbear nas pontas. Também gostava de torturar, esmagando os dedos dos prisioneiros. E ele foi o principal mentor da esposa nessa prática das torturas. E um dos muitos mórbidos prazeres dela passou então a ser o de soltar cães ferozes e famintos para cima de prisioneiras grávidas. Nestas ocasiões, ela ria e gritava de prazer diante do pavor e da carnificina que provocara. Durante as noites, ela constantemente, em sua casa, criava orgias de sexo lésbico, onde obrigava prisioneiras judias a terem relações uma com as outras. Ela também costumava ir para o portão do campo de concentração, esperar a chegada de novos prisioneiros. Nessas ocasiões ela fazia isso com seus peitos à mostra. Então, simplesmente escolhia um dos prisioneiros, ao qual ela forçava a tocar em seus peitos. Mas quando o prisioneiro olhava nos olhos dela, era açoitado violentamente por ela. Muitas vezes, açoitado até a morte. Mas essas atrocidades ainda não eram o pior do instinto maléfico dessa mulher. Em sua casa, haviam muitos abajures, além de uma decoração feita por vários quadros, onde podia-se ver pedaços de tecidos com desenhos de tatuagens. O problema é que tanto os abajures quanto aqueles quadros eram feitos por ela com pele humana tirada dos prisioneiros. Prazer que ela tinha. A obsessão dessa mulher pelas peles humanas era tanta que certa vez ela chegou a pedir ao marido que ordenasse a execução de um lote inteiro de prisioneiros, pois, segundo ela, estava precisando e querendo fazer roupas com suas peles. Um sobrevivente contou no tribunal que ela chegava a usar calcinhas feitas com as peles humanas. Terminada a guerra, ela foi presa e condenada à prisão perpétua em 1947. Porém, em 1951, ela foi novamente levada a novo julgamento por todos seus crimes de guerra em Bushel Ward. E neste julgamento, então, ela foi condenada à morte por enforcamento. No entanto, na manhã do dia 1º de setembro de 1952, ela se enforcou dentro da sua cela usando um lençol como corda amarrada às grades da janela da cela. A cadela de Bushel Ward, como ela era chamada, havia se tornado um símbolo da maldade nazista, e quando a notícia de sua morte se espalhou, centenas de alemães foram às ruas comemorar. Como viram, eu creio que diante de uma mulher como Ilse Koch, mulheres como Jezabel, Herodias ou Salomé certamente vomitariam de nojo. Não percam o próximo episódio dos especiais do Fradinho, Mulheres Sem Deus. Termina aqui mais este nosso papo de Fradinho e quero, como sempre,
te pedir que nos deixe o seu like e que, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, aproveite, clique no botão de se inscrever, comente, toque no sininho, compartilhe esse vídeo, esse nosso canal com seus amigos, com seus familiares. Isso vai nos ajudar, tá bom? Agora é pedir que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Paz e bem.